Oi, meu nome é Liliana. Eu vou apresentar o texto Relíquia e Exemplo, Saudade, Esperança, o Sfam e a Consagração de Ouro Preto, por Vanusa Moreira Braga. Foi. Então, começando, né? O meu texto, como eu disse, é da Vanusa Moreira Braga. Então, só para situar um pouco sobre ela, ela tem graduação em História pela Universidade Federal de Viçosa e ela é mestre em História Política. Então, vamos lá, né? O meu texto, ele vai falar bastante sobre o SFAM, que é o que a Vanusa trata, né? Como tem no título. E o SFAM e a consagração dele em relação ao Ouro Preto. O SFAM, para quem não sabe, né, vou explicar um pouquinho agora no início, significa Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E para quem não sabe o que é, né, o SFAM, ele foi a primeira denominação de um órgão federal de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Hoje não é mais SFAM, hoje é IFAM, que é Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E eu também trouxe aqui, para quem tem curiosidade, né, para ficar mais explicadinho, como é denominado a função do IFAM de acordo com o artigo 46 da lei, que fica criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a finalidade de promover em todo o país e de modo permanente o tombamento, a conservação e o enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional. Eles falam aqui de tombamento e também, para quem não sabe, tombamento é um instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural. É justamente você registrar algo de valor para a comunidade e aí você vai proteger por meio de uma legislação específica. Então, nesse texto, a Vanusa ela escolheu investigar duas pessoas, que no caso são o Rodrigo Melo Franco de Andrade e o Silvio de Vasconcelos, e as respectivas contribuições, né, que os dois tiveram para o SFAM, já que os dois participaram aí do serviço. Então, a autora ela vai observar que, além de representar uma ocupação que lhes conferia muito prestígio, o cuidado especial que os dois tinham dedicado à cidade de Ouro Preto ao longo das décadas representava uma ligação afetiva que eles tinham com a cidade, por isso que eles tinham tanto cuidado. E aí ela percebeu que envolvia muito um compromisso herdado de seus familiares, que seria, no caso, o patrimônio como herança. Eles sentiam muito que a família deles tinham deixado esse sentimento pelo patrimônio, pela cidade, como uma herança para eles. E ela vai citar, né, na definição do dicionarista Rafael Butão, não sei falar, herança se refere aos bens que se tem herdado, porque ela realmente vê muito essa relação, tanto do Rodrigo quanto do Silvio, como uma herança, esse sentimento que eles têm. E aí, né, ela começa o texto com uma introdução, e aí ela fala que desde o momento em que a cidade de Ouro Preto perdeu a posição de capital política do estado de Minas, intelectuais e políticos se empenharam em recuperar e preservar sua história, chamando a atenção não somente para a importância dos vestígios materiais deixados na arquitetura e nas artes plásticas em geral, mas, sobretudo, para o valor simbólico que ela detinha. E aí, entre os principais da história e da memória de Minas, nesse período vão estar o Diogo de Vasconcelos, que era um historiador, político, jornalista e advogado brasileiro, e o Afonso Arinos de Melo Franco,
jurista, político, historiador, professor, ensaísta e crítico brasileiro, que se empenharam em resgatar a tradição da cidade e marcar o lugar de Ouro Preto na formação de uma história nacional. Então, dá para perceber, né, pelo sobrenome, que o tanto Diogo como Afonso, eles têm aí o parentesco com os dois sujeitos que ela vai tratar no texto, que são o Silvio e o Rodrigo. E aí ela fala também que é muito interessante, tanto a Arinos e os Vasconcelos, não só pela relevância e abrangência que eles tinham na atuação, mas também pela ligação de parentesco, né? Que um era sobrinho e que décadas mais tarde eles iam assumir aí papéis importantes, né, na valorização da história de Minas. E assim foram os primeiros, esses foram os mais importantes e os primeiros para a criação de uma consciência sobre a importância da história de Minas. Os herdeiros, né, teriam um compromisso de consolidar e imprimir na memória nacional esse sentimento. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do Rodrigo Melo de Franco. Né? Ele chama Rodrigo Melo Franco de Andrade. Ele nasceu em 17 de agosto de 1898 em Belo Horizonte. Ele era o filho mais velho de Rodrigo Bretas de Andrade e de Dália Melo Franco de Andrade. Aí, durante algum tempo, ele conciliou jornalismo com atividades de advogado, né? Que ele estava estudando e trabalhando nos dois. E ele trabalhava no escritório dos tios dele, que eram Afrânio e João de Melo Franco. Ele teve atuação na administração pública. Ele foi chefe de gabinete do ministro dos Negócios na Educação e Saúde Pública e do secretário-geral de Viação e Obras Políticas da Prefeitura do Distrito Federal. Então, segundo a Vanusa, o direito o ajudaria de uma forma determinante no exercício das tarefas dele à frente do patrimônio, porque o conhecimento que ele tinha da legislação e a experiência na advocacia com certeza contribuíram para o seu trabalho, tendo em vista as dificuldades impostas pela necessidade inevitável de lidar com resistência de proprietários, instituições religiosas e o uso indevido de bens tombados. Isso porque, né, a primeira e mais importante ação do órgão diz respeito ao tombamento, né, que eu havia explicado anteriormente, que é um instrumento jurídico, e o patrimônio esteve ao longo de toda a sua existência institucional envolvido em longas disputas judiciais para fazer o uso desse dispositivo legal. Em 1936, o ministro da Educação e da Saúde, Gustavo Campanema, ele aprovou o projeto de Mário de Andrade e propôs a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPAN. Então foi assim que ele surgiu. E aí o Mário, que até então ele dirigiu o Departamento de Cultura e Prefeitura de São Paulo, ele indicou o Rodrigo, por toda a atuação que ele já tinha, para ser o diretor do SPAN. E aí o que aconteceu? Ele foi assumir a direção oficialmente em 1937 e durante 30 anos ele se dedicou aí à preservação do patrimônio cultural brasileiro. A partir de tudo isso, a proteção dos bens patrimoniais do país passou a ser sua atividade principal, deixando em segundo plano a literatura, o jornalismo e a advocacia. O objetivo do Rodrigo, ele seria afirmar e defender a existência de uma genuína cultura nacional brasileira. Para Braga, né, que é a autora, ela diz que a principal marca da gestão do Rodrigo Melo de Franco Andrade, e que interessa particularmente, é a atenção, a dedicação e o compromisso com a salvaguarda e divulgação do seu estado natal, demonstrados em inúmeras ações, entre elas o tombamento, em 1938, de 6 cidades coloniais mineiras em sua totalidade, que seria Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Cerro, São João del Rei e Tiradentes.
No mesmo sentido, o Rodrigo também se empenhou na valorização, comprovação e consagração da obra do escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, que seria o Aleijadinho, né, famoso, conhecido. E aí, conforme afirmou Guilmar de Gramont, que realizou uma minuciosa pesquisa sobre a construção do mito de Aleijadinho, uma das tarefas que mais ocupou o SFAM foi a pesquisa e a reunião de documentos que pudessem corroborar com a biografia que o Brezo estava escrevendo sobre ele. E além de pesquisar, escrever e publicar sobre o Aleijadinho, o diretor do patrimônio também tinha absoluto controle das pesquisas e dos pesquisadores que eram realizados sobre o Barroco Mineiro, tratando estimulá-las e acompanhá-las. As contribuições do Rodrigo Melo de Franco Andrade não se reduzem ao escopo da sua ação administrativa no patrimônio. Ele foi um profundo conhecedor de arte, hábil burocrata. Ele era detentor de enorme prestígio e credibilidade no meio político e intelectual. A posição através da qual ele se utilizou para intermediar parcerias que mudariam irrelevantemente os rumos da arte e da vida pública e intelectual brasileira. E como exemplo de uma parceria importante que ele tinha, a gente pode citar a relação do Rodrigo com o Niemeyer e o JK, já que, como pode ser observado pela análise do imenso volume de correspondências guardadas no arquivo do IFAM, no Rio de Janeiro, Andrade possui uma imensa rede de relações com pesquisadores e autoridades do meio cultural dos mais diferentes países. Então, né, através do seu prestígio, ele conseguiu ampliar as ações do patrimônio, que teve em sua gestão uma importância semelhante ao de um ministério. E ele atuou no tombamento, conservação e restauração dos bens de pedra e cal, como ficou marcado. Ele fomentou e viabilizou projetos importantíssimos para a cultura brasileira. Ele também participou de congressos nacionais e internacionais sobre patrimônio e história da arte, e ele também contribuiu para a publicação de livros e enciclopédias. Aí a Vanusa ela vai concluir sobre o Rodrigo, falando que em torno da sua figura se estabeleceu o mito de um homem abnegado, um homem que abriria a mão da sua carreira literária, da vida particular, em detrimento de uma coisa pública. Ele enfrentou a ignorância e a indiferença da população e das suas elites, oferecendo uma total dedicação à proteção e à preservação do patrimônio. Então, assim como Tiradentes e Aleijadinho, que foram mitos que ajudou a consolidar ele, ele teve uma memória criada a partir de elementos que o constituem como um herói. E não por acaso, já que a sua gestão dentro do SFAM ficou conhecida como uma fase heróica. Agora eu vou falar sobre o Silvio de Vasconcelos, que é o outro sujeito, né, objeto de interesse aí do estudo e do texto da Vanusa. Ele nasceu no dia 14 de outubro de 1916, em Belo Horizonte. Ele era o quarto dos 7 filhos do casal Salomão e Branca, vindos originalmente da tradicional cidade de Mariana. Os pais dele foram funcionários públicos, intelectuais que vieram atuar no campo do patrimônio cultural do Brasil, e ele veio de uma família de políticos e de homens de letras. Então, o pai dele, o Salomão, ele se tornou mais tarde o primeiro representante do SFAM em Minas Gerais. E ele teve a sua formação ligada ao apadrinhamento do tio Diogo de Vasconcelos, como eu citei anteriormente, senador do Império e um dos principais historiadores mineiros da virada do século XIX para o século XX.
Além disso, o Diogo foi um dos primeiros pesquisadores a explorar a documentação da seção colonial do Arquivo Público Mineiro, bem como os arquivos eclesiásticos e jurídicos de Mariana e Ouro Preto, no intuito de registrar o passado de Minas Gerais, sobretudo da cidade de Ouro Preto. Dessa forma, o Vasconcelos ele vai reafirmar a missão da antiga Vila Rica e ele se tornaria a principal fonte de inspiração dos intelectuais mineiros que o sucederam na tarefa de manter Ouro Preto viva. Sobre a formação dele, a Vanusa vai dizer que ele teve como referência os exemplos do Diogo e do Salomão, né? Dois historiadores que a trajetória foi marcada pelo compromisso com a restauração da honra de Minas Gerais e de Ouro Preto. E na escolha da profissão, ele foi optar pela arquitetura, e aí, em 1940 ele ingressou na Faculdade de Arquitetura de Belo Horizonte, que foi criada em 1930. A autora ela também vai ressaltar sobre a Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, que ela foi criada em 5 de agosto de 1930 e ela teve a sua primeira turma de 1931, sendo a primeira escola da América do Sul desvinculada das escolas politécnicas e de belas artes. E aí ela vai ressaltar porque essa instituição ela vai ser justamente responsável por inaugurar o modernismo arquitetônico vanguardista em Belo Horizonte, formando nomes de atuação que vão servir, né, no SFAM, entre eles o Silvio de Vasconcelos, que é o principal, né, que começou a trabalhar junto com o pai dele, Salomão, no terceiro distrito do SFAM, a regional de Minas. O Silvio ele se tornou um dos maiores especialistas em arquitetura barroca do país, tendo publicado livros e artigos clássicos sobre o assunto. E a partir de 1948, ele ocupou ainda na Escola de Arquitetura de Belo Horizonte o lugar de professor assistente, cadeira de arquitetura no Brasil, da qual ele viria a se tornar titular 4 anos depois, com a tese Arquitetura Particular em Vila Rica. Então, ele assumiu a direção da Escola de Arquitetura entre os anos de 1963 e 1964, e ele continuou trabalhando no SFAM enquanto isso. A Vanusa ela também vai citar que uma das grandes contribuições para o registro e documentação da arquitetura mineira foi a implantação do Laboratório de Fotodocumentação da Escola de Arquitetura da UFMG, o LAFADOC, que ele foi criado em 1954 e ele constituiu a partir da visão de vanguarda de Silvio, que procurava estruturar novas formas de aprendizagem, interligando conceitos e práticas. Ainda, né, analisando aí a trajetória do Vasconcelos, percebe-se que se trata de um pesquisador com obsessão em estimular e fomentar novas pesquisas sobre a arquitetura tradicional brasileira. Dessa maneira, as características encontradas em Silvio o enquadravam perfeitamente como um membro típico da Academia do SFAM. E aí, um ponto também interessante, né, de se falar é que a relação, a questão do relacionamento que ele tinha com o patrimônio, ele entendia o monumento e o entorno como algo único, algo que devia ser tratado de uma forma coesa. E o estudo da arquitetura particular de Ouro Preto, em sua tese, parece a busca por um entendimento mais amplo através de uma arquitetura civil do homem comum. Então, de acordo também com a Vanusa, a obra do Silvio de Vasconcelos ela é numerosa e ainda hoje se apresenta como importante referência no estudo da arquitetura brasileira, sobretudo no que diz respeito à arquitetura barroca no Brasil. Ele publicou diversos livros sobre arquitetura e cultura brasileira, foram cerca de 30 artigos em revistas, incluindo a Revista do Patrimônio, e dezenas de artigos em jornais. Seu objeto privilegiado eram cidades coloniais mineiras, com destaque a Ouro Preto. E a autora vai concluir sobre ele
que o Silvio atuou como arquiteto pesquisador e produtor de conhecimento sobre a arquitetura colonial mineira. Além dessas funções, ele exerceu a chefia do terceiro distrito, acompanhando e executando ações no estado durante quase 3 décadas. Então, concluindo aí o texto, a autora Vanusa Braga ela vai dizer que o diretor-geral do SFAM e o chefe do terceiro distrito de Minas têm muitos pontos em comum. Os dois são originários de tradicionais famílias de Ouro Preto, cujas trajetórias estão ligadas à defesa e à construção de uma memória sobre a cidade, seja produzindo obras de caráter historiográfico, memorialístico ou militando pela preservação e valorização da antiga Vila Rica. Ambos em diferentes esferas de instituição, na qual atuaram ao longo de 30 anos, tiveram em comum a missão de salvar o barroco mineiro e consagrá-lo como a maior manifestação do gênio nacional e, sobretudo, direcionaram suas ações no sentido de proteger e restabelecer a honra da joia de Minas. Ouro Preto, continuando o trabalho de seus antecedentes. Então, é isso, meu trabalho, né? Essas são as referências. E é isso.